Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria poder estar aqui nessa casa para adorar e engrandecer ao santo nome do Senhor. Meu coração se alegra por estar aqui cultuando juntamente com vocês. Aproveitando que você está sobre os vossos pés, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, seu capítulo de número 16. O seu verso de número 13. Mateus, capítulo de número 16, o seu verso de número 13. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos outros profetas. E disse ele: E vós, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaste, mas meu Pai que estais no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui expressar minha gratidão pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo. Muito obrigado pela confiança. Eu sei que antes de qualquer coisa tem que passar o nome pelo Senhor, e se assim estou aqui, é porque o Senhor permitiu. Muito obrigado, minha admiração, que Deus continue te abençoando grandemente. Para mim é um privilégio. Quero aqui também expressar gratidão pela vida do irmão Moisés. Foi arrebatado, eu acho. Que Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Já foi para Minas lá fazer a obra. Não podia deixar de agradecer também o meu amigo, irmão Jéssifer. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, também pela confiança. Admiro muito a sua vida, o teu ministério. Que os céus continuem te abençoando grandemente. Eu sou um menino de 22 anos de idade. E se estou aqui é porque eu preguei muito no meu quarto quando eu era muito novo ainda. E isso é um sonho que Deus está realizando. Eu sei que não tenho tanta experiência como os senhores têm, mas minha gratidão, ore por mim, que o Senhor vai me usar. Amém? Amém. Vamos lá. O capítulo 16 do livro de Mateus, a partir do verso de número 13, Jesus vai começar fazendo duas perguntas aos seus discípulos. Eu acho interessante que a primeira pergunta que Jesus dá aos discípulos se refere aos homens, ou muito conhecido como a multidão que está do lado de fora. Jesus olha para os discípulos em mais uma reunião, em uma conversa, e diz: o que os homens dizem a respeito de mim? Qual é o conhecimento dos homens ao meu respeito? Perceba um detalhe, que essa pergunta que o Cristo está fazendo para os seus discípulos não é uma pergunta duvidosa da sua identidade, não é uma pergunta com dúvida daquilo que ele é, daquilo que ele carregava. Prova disso que Cristo sempre soube quem ele é. Tanto é que no capítulo 3 de Mateus a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus está sendo batizado por João o Batista, o texto diz que abre os céus, uma voz ressoa e o Pai vai testificar do Cristo dizendo: Este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Então perceba que o Cristo não está com dúvida da identidade que ele carrega. Diferente de João Batista, quando a Bíblia vai dizer para nós que ele é preso por Herodes, a Bíblia diz que no momento de fraqueza de João Batista, ele vai duvidar se o Cristo é o mesmo Cristo, se o Messias é o mesmo Messias. O texto vai dizer que João Batista, quando está preso, envia os seus discípulos até Jesus, e a pergunta de João Batista para o Cristo é:
se o Cristo é o mesmo que viria, ou se ele teria que esperar outro. Eu gosto da resposta de Jesus, porque Jesus vai testificar daquilo que ele carrega, daquilo que ele é, daquilo que flui dele. Porque quando Cristo recebe a notícia que João Batista está com dúvida se Cristo é o mesmo Cristo, a resposta de Cristo para João Batista é: olha, vocês vão até João o Batista, entrega a notícia para ele que vocês vistes, que vocês ouviste, que os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres são-lhe anunciado o Evangelho. A resposta de Cristo para João Batista revela aquilo que Cristo carrega. Então você entende que o capítulo 16, a partir do verso de número 13, na primeira pergunta de Jesus aos discípulos, não é uma pergunta duvidosa daquilo que Cristo é, porque Cristo sempre soube qual é a sua identidade. Jesus sempre soube aquilo que ele carrega. Jesus sempre soube a sua verdadeira essência. Então, por que Lucas, Jesus pergunta aos discípulos o que os homens estão dizendo, para que Jesus descobrisse qual era o pensamento da multidão ao seu respeito, e perceba na resposta dos discípulos para Jesus: os homens estão dizendo que o Senhor é alguns dos profetas. Perceba que estão colocando Cristo em uma linhagem de profetas. Perceba que eles estão olhando para Cristo e está dizendo: talvez ele é João Batista, porque talvez os homens estão olhando para a mensagem que Cristo está pregando, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, como João Batista costumava pregar. Porque diga a vocês, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque Cristo quis mostrar a realidade do Evangelho, que não é tão fácil assim ir para o céu, que não é tão fácil assim herdar a glória. Jesus nos mostra a realidade do Evangelho, e talvez os homens estão olhando para a mensagem dura de Cristo e está dizendo: talvez ele seja o João Batista, talvez seja Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas. Não se assuste, mas a multidão, os homens nunca recebeu Jesus por aquilo que ele é, por aquilo que ele carregava, pela sua verdadeira identidade, pela sua verdadeira essência. Uma multidão que estava acostumada a receber Jesus por aquilo que ele assim o fazia. Por quê? O ministério de Cristo dura 3 anos e meio. A Bíblia vai dizer para nós que nos evangelhos de Jesus há muitos milagres que Jesus assim o fez. Há cerca de 30 a 35 milagres destacados nesses 4 evangelhos que são escritos. Porém, nós sabemos que Jesus não faz só esses milagres, porque o apóstolo João escreve para nós, no capítulo 21, no verso 25, dizendo que há, porém, ainda muitas outras coisas, que Jesus assim o fez, e se todas elas fossem recitadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberia livros daquilo que seria escrito. Então olha para cá, a visão da multidão para Cristo é um homem que pode fazer milagre. É por isso que você vai ver todo o ambiente aonde Jesus entrava, era normal a multidão estar presente, porque a multidão descobriu que Jesus podia curar, a multidão descobriu que Jesus podia fazer o cego ver. Então perceba uma multidão que estava faminta de receber milagre, e todo
todo lugar aonde Jesus chegava, a multidão também estava presente. Mas Lucas, porque Jesus era o Filho de Deus? Não, por conta dos milagres que Jesus assim o fazia. E diga a vocês, de novo, a multidão nunca recebeu Jesus por conta da sua verdadeira identidade. A multidão ia até Cristo por conta dos milagres que ele fazia. E eu provo a vocês, porque no capítulo 6 do livro de João, a Bíblia vai dizer que Jesus está reunido em mais um culto normal. E lembra que eu disse que é normal a multidão estar presente aonde Jesus está, porque a multidão também queria receber milagre. A Bíblia vai dizer que é mais um culto normal para a multidão, mas para Jesus o culto aquele dia ia ser diferente. O texto vai dizer que eles estão no meio do deserto, não tem lugar para ir. Mas o texto diz que tinha uma grande multidão com Jesus. Só que Jesus começa a apertar o cerco, porque Jesus começa a dizer: vocês não me procuram por conta que viste os sinais, mas por conta do pão que eu multipliquei para vocês. Jesus vai mudar o recurso, e a mensagem de Cristo é baseada naquilo que ele carrega. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram do maná no deserto e pereceram, mas se vocês comer do pão que eu tenho para dar, vocês passarão a ter vida eterna. A Bíblia vai dizer que a mensagem de Cristo é essa. Só que o texto vai dizer para nós que a multidão começa a ficar assustada. Por que, Lucas? Porque a multidão percebeu que Jesus não estava fazendo milagre. A multidão percebeu que Jesus não estava levantando o coxo. A multidão percebeu que Jesus não estava fazendo o cego enxergar. E o texto vai dizer que quando eles percebem que a mensagem está baseada na identidade que ele carrega, o texto diz que a multidão começou a se retirar. Deixa eu abrir um parênteses aqui essa noite. Essa geração que nós estamos vivendo tem crescido nesses dias com a mentalidade errada de culto forte. Por que, Lucas? Uma geração que pensa que o culto só vai ser forte se o pregador entregar 20 profecias na noite, que pensa que o culto só vai ser forte se paralítico andar, que pensa que culto só vai ser forte se tiver revelação, se tiver movimento. Mas eu nasci no movimento pentecostal, eu nasci de berço assembleano, eu sei o que é culto forte. E culto forte não é onde tem movimento, não é onde tem profecia, não é onde só tem revelação, mas é onde tem palavra de Deus pregada. Talvez não tem milagre, mas tem palavra sendo pregada e gera transformação. É uma geração que se acostumou a receber profecia, acostumou a receber milagre, mas sai do culto do mesmo jeito, sai do culto e volta a pecar, sai do culto e volta a fazer do mesmo jeito. Mas aonde tem palavra pregada, gera transformação. Culto é forte, não é porque tem sinais e movimento e barulho. O culto é forte é quando tem palavra pregada. Palavra pregada. Uma multidão mal acostumada. O texto vai dizer que os homens se assustaram. Peraí, Jesus não está dando milagre, vamos embora. Eu gosto de Jesus porque Jesus não perde tempo com crente rebelde. O texto vai dizer que os discípulos logo começaram a se assustar porque o culto estava se esvaziando. E deixa eu dizer uma coisa para você: palavra não esvazia a igreja. Tem gente com medo de pregar a realidade da mensagem, pensando que as pessoas vão embora. Não, Jesus olhou para os discípulos quando chegaram para ele e disseram: Senhor, a multidão está indo embora, muda a mensagem, prega diferente. Só que eu gosto de Jesus, porque Jesus olha para os discípulos e diz: se vocês querem ir embora, pode ir também. Quem é de verdade vai ficar. Só que Pedro, eu admiro Pedro, apesar de Pedro ter seus altos e baixos, Pedro era muito usado por Deus, porque Pedro toma a palavra, e a palavra de Pedro é: Senhor, peraí, não é para onde, porque nunca foi o lugar,
Eles estão no meio do deserto, não tem lugar para ir, não é para onde, sempre esteve em Cristo. Pedro olhou e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor que traz vida, se só o Senhor que renova. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: Senhor, nós não passamos te seguir porque o Senhor nos prometeu carro, porque o Senhor nos prometeu uma função muito grande. Não, nós era pescador, não tinha nada. O Senhor olhou para a gente e disse: tu vai ser pescador de homem. Vem, eu disse: vou, porque eu sei quem o Senhor é. Os céus está procurando pessoas que passou a seguir Cristo por causa da identidade que Ele carrega, por causa daquilo que Ele é. Se tem pessoas aqui essa noite que reconhece que Ele é o Filho de Deus, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele está presente aqui essa noite. Senhor, nós não tinha nada, o Senhor nos chamou, nós está indo porque nós sabemos que o Senhor era o Filho de Deus. Pedro, no verso de número 69 do capítulo 6, Pedro vai revelar a identidade de Cristo, porque Pedro olha mediante o que ele falou e diz: Senhor, nós temos crido, eu estou pregando Bíblia aqui, sinto muito, nós temos crido e conhecido que Tu és, qual a identidade dele? O Filho de Deus. Depois que Cristo pergunta o que os homens estão dizendo ao seu respeito, eu vou correr aqui, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus vai apertar o cerco, porque quando ele descobre que os homens não reconhecem ele pela sua verdadeira identidade, a Bíblia vai dizer que a pergunta agora de Jesus é para quem está do lado de dentro. Jesus olha para os discípulos e diz: já que os de fora não sabem quem eu sou, e vocês, que andam comigo, prega comigo, expulsa demônio comigo, faz milagre comigo, e para vocês, quem eu sou? Deixa eu te dizer uma coisa, para muitos, Cristo não passa de ser apenas um Deus que deve ser adorado nos cultos de domingo. São tipos de pessoas que nunca reconheceram Cristo pela verdadeira identidade que Ele carrega. Só que Pedro, usado por Deus, novamente vai revelar a identidade de Cristo, porque quando Jesus pergunta aos discípulos, eu imagino Pedro se levantando: peraí, que eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro revela a identidade de Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aqui essa noite e te dizer: Jesus, na visão dos homens, não passava de um simples profeta que fazia milagre. Se a gente for perguntar para os judeus, Cristo foi um simples homem que nasceu, morreu, está morto até hoje, nunca ressuscitou. Se eu fosse abordar cada religião que tem o pensamento de Cristo, nós levaria horas aqui, porque cada religião acredita que Cristo é alguma coisa, acredita que Cristo é algo para eles, acredita que Cristo é algo para eles que se tornou para eles. Só que deixa eu dizer, a identidade de Cristo não se limita naquilo que nós pensamos, a identidade de Cristo não se limita naquilo que as religiões pensam, a identidade de Cristo não se limita naquilo que os homens acreditam. No livro de João, Jesus se apresenta em multiformas, revelando quem Ele é. Ele diz: eu sou o pão vivo, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, Ele se torna o que nós precisamos mediante as nossas necessidades, porque se nós for chegar para o cego que Jesus curou e perguntar para ele quem é Jesus, ele vai dizer que Jesus é a luz.
Se chegar para o faminto e dizer quem é Jesus, ele vai dizer que Jesus é o pão. Para o sedento, ele vai dizer que Jesus é a água da vida. Para o enfermo, ele vai dizer que Jesus é a cura. Para o morto, ele vai dizer que Jesus é a vida. Para o prisioneiro, ele vai dizer que Jesus é a liberdade. Para o solitário, ele vai dizer que Jesus é o amigo fiel. Para o viajante, ele vai dizer que Jesus é o único caminho. Para o sábio, ele vai dizer que Jesus é a própria sabedoria. Para a medicina, ele vai dizer que Jesus ele é o médico dos médicos. Para o réu, ele é advogado. Para o advogado, ele é o juiz. Para o juiz, é a própria justiça. Para o cansado, ele é o alívio. Para o mentiroso, é a própria verdade. E para o perdido, ele é o Salvador. Segura aí, a Bíblia também revela quem Jesus é e nos revela qual é a sua verdadeira identidade. Apocalipse capítulo 5 vai dizer para nós que João teve uma visão, e a visão de João que ele teve, ele viu o anjo forte bradar com uma voz forte dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A Bíblia diz que João chorava, mas o ancião toca no ombro de João e diz: olha lá quem vem entrando, João, olha lá quem vem entrando, eis aí quem ele é, o leão da tribo de Judá. Quem ele é? A raiz de Davi, que venceu e tem todo o poder, e ele pode ir abrir o livro e desatar os 7 selos. Tem mais. Salmista escreve para nós no capítulo 46, no verso 9, dizendo que ele dá os fim às guerras, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado em todas as nações, serei louvado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, ele é a nossa fortaleza. Quem ele é? Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Quem ele é? Ele é o criador de tudo. Quem ele é? É o quarto homem da fornalha ardente. Quem ele é? Ele é o Todo-Poderoso e está presente aqui essa noite, procurando verdadeiros adoradores. Quem ele é? Pedro reconhece a identidade de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu gosto disso, porque quando Pedro reconhece a identidade, Jesus libera a promessa. E a promessa que Jesus vai liberar não é para qualquer pessoa. A promessa que é liberada é para quem reconheceu Ele. E quem reconheceu Ele? Os homens que estão lá fora, não. A igreja, que reconhece que Ele é o Filho de Deus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro e diz: respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Perceba que não foi Pedro de si próprio que revelou, foi o Deus que revelou a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos fazer uma exegese nesse texto. Para os católicos, ele olha para o verso de número 18 e diz que a igreja está edificada sobre Pedro, porque Pedro é pedra, que Jesus edificou sobre Pedro. Só que Jesus, ele eleva o nível da igreja a um alto nível, a fim de colocar a igreja em outro patamar. Perceba que o verso de número 18, Jesus diz: também te digo que tu és Pedro.
Pedro no grego é Petros, pedregulhos, pedras pequenas. Jesus não edificaria a igreja sobre qualquer pessoa. Ele poderia edificar sobre Pedro, só que Pedro morreu e não poderia fazer nada com a igreja, não poderia salvar a igreja. Aí Jesus diz: bem-aventurado que tu és Pedro, pedra pequena, vírgula, e sobre esta pedra, que sou eu, a pedra que Atos dos Apóstolos diz, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. A promessa vem agora: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura aí, inferno aqui no grego é Hades. Hades significa sepultura, morte. Olha só o poder que Jesus deu para a igreja. Ei, nem a morte pode parar a igreja. As portas do inferno não pode parar a igreja. Eu lembro do que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso de número 13, eu já vou encerrar. Não quero, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que quem Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Digo isso a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos de maneira nenhuma os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Paulo está dizendo que a morte não pode parar a igreja. Paulo também diz, e diz assim: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu arguilhão? Cravado foi na cruz. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a morte, Jesus venceu os principados, as potestades, os príncipes dos maus da maldade, e colocou a sua igreja edificado nele, e disse: a morte não pode parar, o inferno não pode parar a minha igreja, porque está edificada em mim, edificada em mim, edificada em mim. Lucas: mas se matarem a igreja, ela vai dar glória a Deus lá em Jerusalém, porque a morte é um vínculo que nos leva até Deus. Quer uma notícia? Ninguém pode parar a igreja de Deus. Pode levantar tirano que for, mas não para. Pode levantar presidente que for, mas não para. Pode levantar quem que for, mas não para, porque a igreja está edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Posso colocar de pé? Posso colocar de pé? Eu não sei quem Jesus é para você. Talvez Jesus é apenas um Deus que deve ser adorado nos cultos de domingo. Mas a pergunta dos céus é quem Ele é para você. A promessa não é para qualquer um, a promessa é para a igreja. Eu não sei se todos aqui servem a Cristo, ou se porventura se afastou dos caminhos do Senhor. E talvez você ainda não reconheceu a identidade dele de ser filho de Deus. Só que hoje você tem o privilégio de levantar a sua mão e reconhecer que ele é o Filho de Deus.
Eu não quero te assustar, mas quero te pregar a realidade da palavra. Se você não reconhecer Ele aqui, naquele grande dia, você vai ter que se prostrar no juízo final. Porque o escritor de Filipenses diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Filho de Deus. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Filho de Deus essa noite? Levante a sua mão para que eu possa te conhecer. Que a palavra tocou no seu coração e você diz: eu não quero mais viver do jeito que eu pensava. Eu quero reconhecer que Ele é o Cristo. Eu quero reconhecer que Ele é o Deus vivo. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? A hora é essa, a oportunidade é essa, não deixa para depois. Tem alguém no nosso meio que se afastou dos caminhos de Jesus e quer retornar para Ele? Tem alguém? A minha hora já foi, eu já vou entregar o microfone. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e reconhecer que Ele é o Filho de Deus? Se tem e você não quer vir, que Deus lhe conceda outra oportunidade, se há tempo. Se não tem, que possamos continuar pregando o Evangelho do Senhor. Que Deus o abençoe. Que linda mensagem. A mensagem que revela verdadeiramente quem é o Cristo dessa igreja, quem é o Senhor que nós servimos. E nesta noite, todos irão para os seus lares, dizendo: tive a oportunidade de mais uma vez reconhecer verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente, Jesus é o nosso Salvador. A oportunidade te foi oferecida. Quem sabe que um dia na estrada da vida você parou, fracassou, desanimou. Aqueles que estão participando deste culto conosco e ouviu esta mensagem, como está a sua vida espiritual? Nós estamos aguardando a qualquer momento que Jesus venha nos buscar, porque nós já o aceitamos. E você, como está a situação? Lembre-se de que o amanhã não nos pertence, é hoje. E a palavra de Deus diz: se ouvir sua voz, não endureça o seu coração. Então foi ofertado a você uma reconciliação, e esta oportunidade ela vai passando, pois como passa rápido, e o amanhã pode ser muito tarde. Queridos, já foi passado no telão os avisos desta semana. Amanhã, aquele lindo culto lá no templo da João Franco, conforme diz presbítero Geraldo, vai lá na João Franco, que esses belos hinos você vai continuar ouvindo, e a mensagem de vida e de salvação. Então, no templo da João Franco, na quarta-feira e na quinta-feira, oração pela manhã, às 14 horas, haverá oração na quinta-feira, e sexta-feira, o culto de ensinamento aqui, irmãos. Aqueles que verdadeiramente desejam uma vida edificada na palavra, não devem faltar o culto da sexta-feira, culto de ensinamento da palavra. O irmão Clodomir Hernandes, onde ele está? Levante a mão, por favor. O Clodomir. Está ali. Está muito bem.
Vamos nos colocar de pé. Agradecemos a Deus pela participação de todos vocês e a oferta desta noite para a missão deu R$1.162. Amém. Também, queridos, orar, pois na outra semana já será a grande festividade dos nossos jovens. Aquele culto lindo e maravilhoso. É pena que alguns estão dando ouvido à voz do inimigo e querendo fugir da sua responsabilidade. Mas que o inimigo queira ou não, vamos ter um culto de adoração a Deus para a honra e a glória do seu santo nome, que irá acontecer última semana deste mês, dias 25, 26 e 27. Chegue um pouco mais cedo e pedindo aos irmãos, aqueles que numa casa tem 3 carros, dê um jeitinho de vir num carro só, porque vai vir muitos irmãos das congregações e o estacionamento, Deus seja louvado, se tornou pequeno. Então, enquanto Ele não nos der um estacionamento maior, vamos colaborar. E quando chegar, irmãos, nossos irmãos diáconos estão ali, é para melhor atender vocês. Não fique bravo com o diácono, isso é feio para um crente, um servo de Deus. Então eles estão organizando o trânsito, e quando você entrar, é melhor descer as pessoas no estacionamento, pois se para aqui na entrada, nós não temos um acostamento à altura nessa rodovia, e os carros vão chegando e parando na rodovia. Você está colocando a vida do seu irmão em perigo, pode acontecer um acidente. Então tenha cuidado quando chegar, chega mais cedo, atende a organização do trânsito. Os diáconos, senhores diáconos, desde a sexta-feira, chegar mais cedo, colocar aqueles coletes de organização do trânsito, todos com alegria, para sairmos daqui dizendo: o culto verdadeiramente foi maravilhoso. Amém? E aqueles que ainda não se tornaram membro do corpo de Cristo, estão salvos, libertos, abandonaram o pecado, abandonaram os vícios e querem ir para o céu, já vai procurando a secretaria, dando nome, porque 1º de maio irá acontecer uma grande festa aqui nesse templo também, que é o batismo nas águas. Então todos com alegria a participar. E já temos alguém aqui que deu o passo da fé, está aqui na frente. Se tem mais alguém que ainda crê que Jesus cura, Jesus opera milagres, vem aqui à frente, que nós vamos encerrar o culto dessa noite, agradecendo a Deus pela vida que Ele tem dado aos nossos irmãos. Nesse caso a irmã Edna, esposo do diácono André, completou mais um ano de vida. Cadê o André para acompanhar a sua Rebeca? Também o Natan que aniversariou, comeu o bolo ali sozinho com a mãe e nem ofereceu para o tio. Vem aqui à frente. Também Samuel pede oração para Vinícius, que passou por uma cirurgia dos seus olhos, na sua vista, e infelizmente houve uma complicação. Queremos agradecer também aos nossos irmãos internautas que permaneceram conosco até agora. Muito bem, oremos ao Senhor. Parabéns, aniversariante. Que o Deus Todo-Poderoso
vos abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, nós magnificamos o Teu nome, Te glorificamos pela oportunidade que Tu nos concedesse em adentrarmos nesse santuário e aqui diante da Tua presença ofertar o nosso culto racional, Senhor. Pai querido, Tu sonda o coração de cada um dos Teus filhos. Tu sabes aquele que está orando e pedindo pela solução de uma causa e muitas vezes urgente, Senhor, que aconteça ainda nesta semana. Ó Deus, o Benício que passou por uma cirurgia e está vivendo um momento difícil, meu Pai, tenhas misericórdia. Ó Deus, todos os enfermos que já Te apresentamos nesta noite, continue com as mãos estendidas, dando a cura, a libertação, Senhor. Pai querido, os aniversariantes, que a Tua bênção venha sobre eles, de maneira que os seus dias sejam fortalecidos, alcançando o arrebatamento da Tua igreja. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, que tenhamos esta noite de um sono tranquilo, ó Pai, debaixo da Tua proteção, pois assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cante aí o feliz aniversário que não cantaram. Estar com Jesus, Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, dos anos com Cristo andar. Parabéns. Qual o brado da vitória? Seja sempre bem-vindo também, e todos os demais visitantes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todo sempre. A igreja diz...